para vocês como eu fiz para sair da ansiedade. E isso vai ajudar muito vocês também. Embora eu sempre parecia, né? Ou as pessoas falam, Adri, você quando você fala, você transmite uma calma, né? Você transmite uma tranquilidade. Sim, eu sempre fui assim. Mas quando eu era mais jovem, quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, eu tinha muita ansiedade, gente. A ansiedade era tanto que eu deitava na cama e eu não dormia. E além de não dormir, porque o medo é capaz de criar realidades mentais e físicas. Então o medo que eu sentia fazia eu ver coisas que não existiam e eu criar coisas na minha mente que não existiam. Então isso era muito forte dentro de mim, né? Quem que tem medo aqui, que quando chega na hora de dormir não dorme, que fica tendo sonhos, pesadelos, terrores noturnos? Eu era assim. Então eu deitava na cama e eu tinha pavor. Escreve aqui quem tem pavor noturno, quem deita na cama e não consegue dormir, ou que tem pesadelo. Eu tinha pesadelos, e os pesadelos que eu tinha, lembrando que os sonhos, né, eles são cartas do inconsciente que eles vêm para nos ajudar a resolver algo na minha vida. Então eu tinha sonhos de pessoas querendo me matar, né? Eu sentia que alguém estava querendo me matar pelas costas. Gente, eram coisas terríveis. Isso era a ansiedade. Isso era o pavor noturno. Eu não dormia direito. Eu dormia, acordava às 2 horas da manhã, não conseguia mais dormir. Quem que tem insônia aqui? Anota aí, eu. Escreve aí, eu tenho insônia. Então, gente, eu tinha muita insônia. Muita insônia. E desde pequenininha, quando eu tinha, sei lá, acho que 12 anos de idade, eu sempre fui muito religiosa, né? Indo na igreja católica, todo domingo na missa. E eu tinha síndrome do anjo, não sei se vocês já ouviram falar síndrome do anjo. A síndrome do anjo é quando uma pessoa vai no meu caso, na época, eu ia na missa e o padre lia o evangelho. E quando o padre lia, eu falava assim, nossa, eu pratico exatamente tudo que está lá no evangelho, né? E a síndrome do anjo é uma pessoa que ela quer ajudar todo mundo o tempo todo e muitas vezes ela esquece de si. Então lá com 26 anos eu tinha ansiedade, síndrome do pânico, eu ouvia coisas como, por exemplo, assim, gente, isso é muito forte, tá? Isso é tão forte que eu ouvia coisas assim, ó, se você entrar nesse elevador, eu nunca compartilhei isso com ninguém, se você entrar nesse elevador você vai morrer. Sabe quando o teu pensamento de medo é tão grande, é tão forte, que você, como se você ouvisse vozes dizendo que se você fizer isso, você vai morrer. Se você entrar naquela rua, é isso que eu sentia, isso que acontecia comigo. E desde pequenininha eu sempre fui muito católica, muito praticante, eu era coordenadora de grupos de oração, eu sempre fiz oração pelas pessoas, sempre muito religiosa, muito temente a Deus, muito espirituosa, e eu me encontro nisso. E eu tinha loja linda, né? Eu tive a loja linda, tive imobiliária, eu passei por diversos ramos na minha vida. Sabe quando você está querendo se encontrar? Quem que está querendo se encontrar aqui? Fala eu tô querendo me encontrar. Eu estava querendo me encontrar. Então eu tive loja, eu amava a loja, mas a loja não me dava retorno financeiro. E ela só levava o dinheiro. Por quê? Porque eu não sabia administrar o dinheiro. A minha relação com o dinheiro era péssima, né? Péssima, né?
Quem que tem problema com relação com dinheiro aqui? Escreve, eu tenho problema com relação com dinheiro. Então eu tinha, gente, problemas com o dinheiro e eu sentia aqui dentro que faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E essa ânsia de buscar, eu ficava buscando em diversas profissões. Então eu estudei comunicação social com especialização em publicidade e propaganda, depois eu fiz a faculdade em administração, eu fiz um MBA em negócios, porque eu achava assim, poxa, se eu não sei administrar minha loja, eu vou fazer um MBA em negócios. Daí fiz um MBA em negócios. Isso, gente, vai escrevendo aqui. Isso, eu tenho problema com relação a Tássia escreveu, com relação ao dinheiro. Então, assim, parecia, eu fazia tudo com muito amor, mas eu não era muito estratégica e não sabia lidar com dinheiro, eu gastava tudo que eu ganhava e ainda mais. Vocês gastam tudo que vocês ganham e ainda mais? Eu era assim, eu gastava tudo que eu ganhava e ainda mais. Deitava na cama e a mente não parava, não parava. Quem que tá aqui assistindo agora que quando deita na cama a mente não para? Escreve assim, para eu saber quem que tá assistindo aqui agora que deita na cama e a mente não para. Gente, a minha mente não parava. E hoje, depois de 20 anos, hoje eu entendo por que a minha mente não parava. Gente, a insônia significa assim, Karina, Klaus, todo mundo que tá aqui. O que a insônia significa, Silmara? Desperta para algo na sua vida. Tem algo na sua vida que você não tá olhando, que você não tá vendo. Então, a tua alma... Boa tarde, minha sogra querida. Então, a minha alma, eu não dormia porque eu precisava despertar para algo na minha vida. E eu não estava vendo. A loja me dava status. Dinheiro ela não dava na época muito. Não era a loja, gente. Era eu que não sabia administrar o dinheiro. Porque a gente sempre quer pôr a culpa em alguém. Não existiam culpados. Oi, minha amiga querida. Não existiam culpados. Eu, Adriana, não sabia administrar. Eu, Adriana, não sabia. Eu não tinha um bom relacionamento com o dinheiro. Tá? Gente, vai enviando ali no aviãozinho essa nossa live de hoje para o maior número de pessoas, que o seu compartilhar pode salvar uma vida. Eu dei um exemplo aqui no início da live, que eu atendi um paciente aqui no consultório que estava pronto a cometer suicídio e ele antes entrou no Instagram, viu uma frase que uma paciente minha tinha compartilhado no seu story. Então significa que você pode salvar uma vida. Por isso que é importante a gente compartilhar. Por isso que eu compartilho tudo aquilo que eu acho bom, gente. Tudo. Porque eu sei que alguém pode se beneficiar. Voltando aqui. Então eu não tinha culpados. Não existiam culpados. Eu, Adriana, que não sabia administrar as coisas. Então, em vez de eu administrar as coisas, o que eu fazia? Eu ia levar os pacientes para o estoque, olha só, gente, ia fazer oração. Eu ia orar pelos pacientes no estoque da minha loja. O que a vida estava me dando ali? Juscelia, o que a vida estava me dando? A vida estava me dando um sinal do que eu tinha vindo fazer nesta terra. Mas eu, muito acelerada, com muita ansiedade, o que a ansiedade faz? O primeiro malefício da ansiedade, que é nos roubar o estado de presença. Quando a ansiedade existe, ela nos rouba o estado de presença. E por ela roubar o estado de presença, gente, o que acontece? A gente não percebe os sinais. A gente não percebe que Deus está
falando com a gente. Presta atenção na tua vida agora. Quais são os sinais que Deus está te dando que você não está vendo? Que você não está prestando atenção? Gente, para os comentários aí, aqui, e presta atenção, que isso é muito importante, tá? Quais são os sinais que Deus está dando na tua vida que você não está percebendo? Então, o primeiro malefício da ansiedade é te roubar o estado de presença. Você não percebe aquilo que você teria que perceber. Você não percebe. Por quê? Você está com tanta pressa. E a pressa não é inimiga da perfeição. E quem é a perfeição? A perfeição não é Deus. Então a pressa te distancia de Deus. E eu já contei aqui para vocês que eu estava lavando o meu carro, que eu fui lavar o meu carro, e o rapaz da lavação me disse que ele não estava bem. Ele não estava bem. E eu estava com tanta pressa naquele dia, porque eu estava atrasada, e isso foi o maior aprendizado da minha vida. Mas isso doeu meu coração, gente, eu chorei muito. Muito, muito, muito. Ele falou assim: Adriana, eu não tô bem, Adriana. A minha esposa fez isso e isso, a minha conta tá bloqueada. Daí eu falei assim, é que eu não tinha intimidade com ele, eu nem conhecia ele direito, mas ele se abriu comigo. E se ele se abriu comigo, significa que ele precisa de uma palavra sua. O que a Adriana fez? Olha, sexta-feira eu venho deixar o carro aqui, daí a gente conversa, pode ser, daí eu posso te ajudar, porque eu tava com pressa, eu tava atrasada para vir no consultório. Quando chegou sexta-feira, isso, gente, faz acho que uns 7 meses, 6 meses. Quando chegou na sexta-feira, eu marquei para deixar o carro 11h30, cheguei lá e ele não estava. O portão estava fechado. E daí eu achei estranho, eu mandei mensagem, ele não respondia, ele não visualizava. E daí quando eu chego no meu pai para almoçar, eu disse assim: pai, tal fulano, eu marquei com ele, mas o portão tá fechado, eu não sei se ele esqueceu, deve ter acontecido alguma coisa. E o meu pai disse: minha filha, ele se suicidou ontem à noite. Ele se suicidou dentro da lavação. Quando meu pai falou aquilo, eu falei assim: meu Deus, por que eu não dei atenção para este homem? Porque quando uma pessoa reclama de algo para você, é uma forma de ela pedir ajuda. Ela está pedindo ajuda. E eu com pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Se Deus é perfeição, a pressa te distancia de Deus. Eu com pressa, eu não dei a esse homem uma palavra de carinho, uma palavra que pudesse mudar a vida dele. Então esse foi um dos maiores ensinamentos da minha vida. A pressa é inimiga da perfeição. E um dos malefícios da ansiedade é te roubar esse estado de presença. Sim, Karina. Mas é uma dor muito grande. É uma dor porque eu poderia ter feito de forma diferente e eu não percebi porque eu estava com pressa. Então, traz isso para a tua vida agora. Quantas vezes você está com tanta pressa que você não percebe algo tão importante na sua vida? Quantas vezes a pressa nos rouba do estado de presença? Por isso que a organização do seu dia, da sua semana é tão importante em todos os aspectos. Então, gente, mas não tinha mais nada que eu pudesse fazer por aquela pessoa. Só que daí Deus me deu mais uma oportunidade. Passou uns 20 dias. Sim, amiga, eu entendo. Passou uns 20 dias, eu fui numa outra lavação e eu contei para ele sobre esse caso. Eu falei, eu lavava o carro em tal lugar e aconteceu isso e aquilo. Daí ele olhou para mim e disse assim: eu tô passando uma fase tão difícil na minha vida.
Daí eu disse assim, é mesmo? Sim, aconteceu isso e aquilo. Eu em 2 minutos, eu falei para ele assim, olha só, era em relacionamento que ele estava falando. Eu falei, olha só, lá no meu canal do YouTube, me dá o teu WhatsApp, anotei o WhatsApp dele, eu disse, lá no meu canal do YouTube tem 5 aulas que falam sobre relacionamento, porque ele estava sofrendo muito pelo fim de um relacionamento. E a gente não pode subestimar a dor do outro. Ah, tá sofrendo porque terminou o namoro, o noivado. Mas ele estava sofrendo, ele estava com dor. Aí o que eu fiz? Eu mandei no WhatsApp dele os links das aulas. E ele falou assim, Adriana, eu tô assistindo uma aula por dia e eu já sou outro homem. Eu já estou melhorando. Olha só. Eu aprendi, gente, eu aprendi. Então, o que você não está aprendendo na sua vida? Então, assim, gente, lá, voltando à história, eu estava na loja, eu levava os pacientes lá pro estoque para orar. Eu não sabia dizer não, e daí eu dava descontos que não deveriam dar. Por quê? Porque eu precisava me conhecer. E eu não sabia quem eu era. Você sabe quem é você? Quem você é? Escreve aqui para mim. Você sabe quem é você, sim ou não? Quem é a Lúcia Maria? Quem é o Rafael? Quem é a Francisca? Quem é a Dida? Quem é a Nancy? Você sabe quem é você? Eu não sabia quem eu era. A loja me dava status, eu estava nos programas de TV, Fabiola Bernardes, em todos os eventos da cidade, eu era convidada para tudo, mas aqui dentro existia um vazio existencial. Quem sente um vazio existencial aqui? Eu me sentia perdida, eu pensava assim, meu Deus, minha família tem loja, o meu pai tem loja, minhas irmãs trabalham na loja com meu pai, eu tenho que ter loja também. Quantas vezes você pensou assim na sua vida, meu Deus, eu tenho que seguir aquilo que meu pai e minha mãe fazem? E isso que eu pensava, eu tenho que seguir o que o meu pai e minha mãe fazem. E daí eu pensei assim, eu preciso entender essa minha sensibilidade de fazer oração pelas pessoas, de sentir o que o outro está sentindo. Eu trabalhava de voluntária no hospital regional, nos pacientes que iam para cirurgia do coração. E daí eu chegava nos pacientes e eu conseguia, através de uma sensibilidade da revelação do Espírito Santo de Deus, eu orava para o paciente, eu sabia o que tinha acontecido com aquele paciente. Teve um paciente que uma vez eu falei assim, por que você tentou fugir do hospital? Ele olhou para mim e disse assim, como você sabe? Porque na oração era revelado, quando eu colocava a mão sobre o paciente, isso me era revelado. E eu queria entender essas coisas que ninguém explica. Quem aqui que está assistindo essa live sente coisas no coração que ninguém explica? Quem de vocês aqui já teve experiências que ninguém explica? Escreve eu aqui. Karina, Cláudia, quem sente coisas que ninguém explica? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Nós não somos seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Então, quando eu tinha 12 aninhos, eu estava sentada lá no sofá da casa da minha mãe. Isso, Klaus, Karina. E de repente a minha irmã veio, a Mila, e queria sentar no sofá e eu chorando profundamente. Daí eu falei assim, eu estava vendo Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo. Eu tinha acho que uns 12 anos. E Jesus veio, segurou na minha mão. E a minha irmã, a Mila, queria sentar. E eu falei, Mila, não senta que Jesus está aqui. E daí a Mila disse assim, Manda, de certo achou, minha irmã tá louca, vamos internar no hospital psiquiátrico, né, gente?
Gente, eu não tava louca, eu tava realmente vendo a presença de Jesus Cristo ali naquele local. E a minha irmã, ela conta isso para todo mundo, não para todo mundo, para algumas pessoas, e de certo ela achando que eu estava louca. E daí eu queria entender tudo isso. Daí o que eu fiz? Só que a minha relação com o dinheiro, lembra que era ruim? Eu não conseguia dormir à noite, eu tinha insônia, ansiedade, via coisas e sentia coisas que eu não sabia explicar. Existia aqui dentro um vazio existencial, problemas de relacionamento, gente, todas as coisas juntas. Por quê? Porque a gente só encontra o nosso grande amor quando nós verdadeiramente nos encontramos. E eu não havia me encontrado ali, eu estava completamente perdida. Então eu fui no Instituto de Parapsicologia Clínica ali na Otto Bem. Eu disse, eu vou estudar parapsicologia. Daí, gente, eu fui assistir uma aula gratuita e eu me encantei com a aula. Só que como aquela menina praticante, católica, na igreja todo domingo, eu achava que parapsicologia não era coisa do bem. Eu pensava assim, meu Deus, mas isso não é coisa de Deus? Eu achava, porque eu não conhecia, né? Minha sogra está assistindo aqui e ela foi a primeira aluna do Instituto de Joinville, né, minha sogra? Acho que faz não sei quantos anos, eu acho que o Instituto tem 40 anos, se eu não me engano, ou 35 anos, eu não lembro quantos anos tem o Instituto. E como eu não sabia o que era parapsicologia, eu tinha preconceito da parapsicologia. E daí eu queria estudar, mas eu tinha vergonha de dizer para as pessoas que eu estava estudando parapsicologia, porque eu mesmo tinha preconceito da parapsicologia. Toda vez que a gente precisa explicar muitas coisas para alguém, significa que você não está se aceitando, nem você se convenceu daquilo ainda. Então eu não estava convencida que a parapsicologia era algo bom. E daí eu não contava pra ninguém, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha preconceito, porque eu achava, porque eu não entendia ainda direito. E eu lembro que um dia eu tava olhando a vitrine da loja do meu pai, lá no Iririu, a Mila Modas, e eu falei, meu pai, que vitrine tão linda. Daí ele olhou pra mim e disse assim, você podia ter uma vitrine assim, igual essa, né? Mas você escolheu outro caminho, porque eu estava estudando parapsicologia, eu já tinha vendido a minha loja, a loja linda. Daí eu falei, pai, olhando nos olhos dele, e eu me emociono de falar porque foi muito forte. Deixa eu tomar uma água. Eu falei, pai, pela primeira vez na minha vida, e a Crista aqui, ó, que era minha cliente do Imóvel de Ouro, eu tinha uma imobiliária também, né, Cris? Eu ajudei a vender a casa da Cris, então eu tive loja, eu tinha imobiliária, eu tava em busca de uma realização. Então o que eu fazia? Eu pulava de galho em galho para achar o galho que me pertencia, porque eu estava em busca de realização. Eu sabia que Deus tinha algo maior para minha vida, só que eu não estava prestando atenção nos sinais, porque eu tinha muita ansiedade, e a ansiedade nos rouba o nosso estado de presença. Isso, Cris, ainda tá na casa, que linda. Então, assim, a ansiedade nos rouba o estado de presença, então eu não percebia os sinais. Eu olhei nos olhos do meu pai e disse assim, pai, pela primeira vez na minha vida, eu tô seguindo o meu coração, pai. Eu sei que não é isso que você quer para mim, pai, mas confie em mim, eu tô seguindo o meu coração. E isso foi muito emocionante para mim, porque eu sabia que o meu pai queria que eu tivesse loja, o meu pai não queria, naquela época, que eu tivesse seguido outros rumos, porque os pais sempre querem os filhos juntinhos com eles, não é assim?
E daí passaram-se 5 anos, depois eu volto aqui, tá, gente? E o meu pai um dia disse pra mim: minha filha, foi a melhor decisão da sua vida. Por quê? Porque ele viu o quanto eu estava feliz, o quanto eu estava realizada e o quanto tudo aquilo que eu sentia, aquele turbulhão de ansiedade, de pavor noturno, de insônia, isso não existia mais. Por quê? Porque a Adriana passou a se encontrar. E agora eu vou explicar para vocês como é esse encontro. E ó, papel e caneta na mão para eu explicar para vocês, que agora inicia uma aulinha, viu? Uma aula de autoconhecimento. Eu vou explicar para vocês como acontece esse encontro e como eu fiz para eu me livrar, para eu curar a ansiedade aqui dentro. Então vai ali no aviãozinho e envie esse nosso encontro para o maior número de pessoas, que, como eu falei aqui no início, isso pode salvar uma vida, como já salvou de um paciente que veio aqui e disse: Adri, eu iria me matar, eu estava pronto para cometer suicídio. Eu olhei o story de uma amiga que tinha compartilhado algo que você postou e aquela sua frase fez eu tomar a decisão de vir até aqui, não cometer suicídio e ter esperança na vida. Então, gente, olha o que aconteceu. Aí eu fiz a inscrição do curso de parapsicologia. Mesmo contra a vontade do mundo inteiro. Eu não tinha dinheiro para inscrição, tá? Era R$100, eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro. Por quê? Porque eu não sabia lidar com dinheiro na época, eu estava perdida, com ansiedade, pavor noturno, tudo que é coisa ruim, gente. E daí eu lembro que eu parcelei a inscrição em 4 vezes de R$25 e eu comecei a estudar. Mesmo assim, eu tinha preconceito daquilo, porque eu não sabia o que era. Tudo aquilo que a mente desconhece causa preconceito. Eu não sabia. Então, hoje, por exemplo, eu acabei de postar ali um post de uma paciente dizendo que ela quer muito fazer um processo, mas ela tem medo, porque ela disse que ela é evangélica e ela não pode fazer a hipnose. Daí eu expliquei para ela: tudo aquilo que a gente desconhece causa medo. A mente vê a hipnose como uma ameaça. E eu expliquei ali no texto como que funciona a hipnose, que é algo bem tranquilo de se fazer. E no final eu ainda escrevi: eu sou cristã, uma mulher de Deus, ética, e jamais faria alguma coisa para te distanciar de Deus. Jamais. E na verdade, aqui no consultório, o que eu mais faço é aproximar as pessoas de Deus. Por quê? Eu vou escrever aqui para vocês. Olha só. Como se escreve Deus no autoconhecimento? D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Quando você se afasta de você, você se afasta de Deus. Quando você se aproxima de você, você se aproxima de Deus. Porque Ele está em você e você nele. E o que a terapia faz? A terapia faz esse encontro. Quando a gente nasce, vamos começar agora? Agora vem a parte boa, viu? A parte boa que pode transformar a sua vida. Aí a Adriana começou a estudar e tinha preconceito, lembra? Com a parapsicologia, porque a gente tem preconceito com tudo aquilo que a gente não conhece. A mente não sabe lidar com o novo, com o desconhecido. Quem tem preconceito aqui escreve: eu tenho preconceito. Eu tenho preconceito que a parapsicologia é coisa do mal. Então eu tinha preconceito. Aí eu comecei a estudar
Verdade, eu já fui uma consulta sua dentro da igreja e foi lindo. Após a terapia, você me levou até a imagem. É verdade, né? Eu tinha esquecido disso, Karina. Eu faço um trabalho voluntário em algumas igrejas e daí a Karina foi lá, só que era algo que eu não... Tem coisas, gente, que é só Deus que faz, tá? Tem coisas que é só Deus que faz. Daí eu disse, Karina, vamos ficar aqui prostrada aos pés do Santíssimo Sacramento, porque é só Ele que vai dar jeito nisso. De tão difícil, gente, que tava a situação, né? Oi, meu amor tá no intervalo da parapsicologia, né? E entrou aqui para dar um oi. Então, gente, eu tinha muito preconceito. Por quê? Porque eu achava que a parapsicologia não era uma coisa de Deus. Não era uma coisa de Deus, porque eu desconhecia. Então, assim, tudo que a mente desconhece causa medo, causa repulsa, causa ainda mais ansiedade. Depois que eu comecei a estudar, ó, a Klaus está dizendo que ela tem preconceito. Quem mais tem preconceito aqui? Escreve, eu tenho preconceito. Então, eu tinha muito preconceito, ó, a Francisca, eu tenho preconceito. Já comecei várias terapias com psicólogas e não consegui continuar. Gente, o que é o preconceito? O preconceito, ele nos distancia daquilo que Deus pode nos dar. Na Bíblia tem uma frase que diz assim, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, tá uma chuva, você tá ali, né? Uma inundação e você faz uma oração e fala assim, Deus, me ajuda. Daí vem um barco, você quer entrar no barco? Não, eu orei, tô pedindo ajuda de Deus. Aí vem um helicóptero, daí vem uma outra pessoa para te dar a mão, não, eu tô esperando a ajuda de Deus. E daí a pessoa morre ali afogada. Por quê? Porque ela não percebeu que Deus usa pessoas. E não estou falando de mim, gente, eu estou falando de cada um de você, de cada um de nós. Deus usa pessoas para nos falar. Nós somos instrumentos da voz de Deus. Então, às vezes, aquela pessoa que tu não gosta, que tu não suporta, é uma pessoa que está sendo usada por Deus para te ensinar algo que você não está vendo. E por que você não está vendo? Você não está vendo porque muitas vezes você está com tanta ansiedade que você não percebe os sinais. Porque a ansiedade nos distancia do estado de presença. E Deus se manifesta onde? Que eu escrevi aqui. Deus se manifesta no agora, nesse estado de presença. Eu comecei a estudar e eu percebi que a parapsicologia, e ela o prefixo para, significa além de, ao lado de. Então a palavra parapsicologia, a parapsicologia é uma ciência que está ao lado da psicologia. E ela vai direto na origem do sintoma, porque nós somos 95% inconsciente. Por que tem comportamento que você não consegue mudar na sua vida? Quem aqui tem um comportamento que não consegue mudar? Escreve aqui, eu não consigo mudar esse comportamento. Por quê? Porque esse comportamento, ele está enraizado no teu subconsciente, de algum trauma que você viveu na sua infância, que você ainda não conseguiu ressignificar. E quando eu falo da hipnose, e eu ainda preciso fazer, porque eu ainda tenho uma coisa na minha vida que eu preciso ressignificar, e fora as outras que eu ainda desconheço, né, gente? Mas tudo tem o seu tempo na vida, a gente vai indo assim, né, aos pouquinhos, né? Ó, a Karina disse eu, né? A Cláudia, eu.
Então, a gente tem comportamentos que não conseguem mudar porque esses comportamentos estão enraizados lá no nosso subconsciente. Então, assim, gente, quando a gente nasce, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Presta atenção. Quando a gente nasce, nós somos o todo, tá? Nós somos o todo quando a gente nasce. A gente não julga o certo e o errado, o bem e o mal, o dia e a noite, a sombra e a luz. Nós somos potência pura. Toda vez que a gente vê assim, ó, um círculo, tá? E o zero dentro do autoconhecimento, ele representa Deus, o todo, tá? Eu vou precisar sair, tenho um compromisso. Deus não me fez muitas coisas em vão. Gratidão até aqui. Linda, obrigada. Olha só, quando a gente nasce, nós somos esse todo. Quando a gente é criança, gente, presta atenção que agora vai começar. Você vai aprender como você vai sair da ansiedade, assim como eu aprendi. Eu não sei quanto tempo a gente tem aqui ainda. Deixa eu ver se consigo ver a hora. Não consigo. Gente, escreve a hora aqui pra mim, por favor, porque quando dá 1 hora a live fecha, né? O Instagram fecha 1 hora. Quando a gente nasce, eu tô sem relógio aqui. Quando a gente nasce, nós somos esse todo. Quando a gente é criança, a gente é essência pura, né? A gente não tem medo de nada. A gente cai, levanta. Meu Deus, falta só 20 minutos, gente. 15 minutos só para terminar. Se terminar, eu entro novamente aqui com vocês, tá? Se terminar, eu entro novamente aqui com vocês, tá bom? E daí, se eu entrar novamente, entra aqui de novo, não sai. Então, quando a gente nasce, nós somos essência pura, tá? Olha só, a gente não tem ideia do que é bom, do que é ruim, não sabe nem se é menino, se é menina, não sabe nada. Acho que agora a live está passando. Não, eu comecei às 3 horas em ponto, Sil. Eu comecei às 3 horas em ponto. A gente não tem ideia do que é bom, do que é ruim. A gente vai crescendo. Eu lembro, olha só, quando eu era criança, eu lembro que eu pulei de um puxadinho da minha mãe com guarda-chuva, mas ainda que o puxadinho era baixo, né? Porque eu achava que eu poderia voar. Então a criança, ela não tem medo de nada, ela acha que ela vai conseguir tudo. Quando a gente cresce, nós começamos a nos identificar com a mente. Então eu vou escrever aqui para vocês, tá? De um lado aqui, ó, o Instagram está permitindo live de mais de 1 hora, pode ser que não caia. Ah, entendi, Sil, tomara que dê certo. De um lado a gente tem a essência e do outro lado a mente, tá? A mente, ó, essência e mente, presta atenção, são 2 lados, tá? Essência e mente. A mente, o meu quadro branco, gente, tá lá na Ana, tá? A mente está conectada à mente. A mente mente. E a essência está conectada à fé. Então, o que acontece? Quando a gente cresce, a nossa psique, ela é rompida, tá? Lembra que a gente nasce sendo pura essência e depois a gente vai se dividindo. De um lado fica a essência está conectada com a fé e do outro lado a mente mente. E quem sabe aqui no que a mente está conectada? Se a essência está conectada à fé, a mente está conectada ao quê, gente? Vamos lá. Quero ver vocês participando aqui. Escreve aqui para mim nos comentários. A mente é conectada a mente, a essência é conectada à fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a mente é conectada ao quê? O que a mente é associada a?
o que a mente é associado, eu vou escrever aqui para vocês, a ansiedade. Então, a ansiedade, a mentira também, viu, Suelen? A mentira também. Por quê? Porque se a mente mente, tudo aquilo que você pensa não é real, tá? Tudo aquilo que você pensa não é real. Mas não estou com... Perfeito, fica tranquila, tá? Então, tudo que a mente fala, você acha que você é o seu pensamento, aquilo que você pensa? Gente, quem está assistindo aqui agora, você acha que você é aquilo que você pensa? Sim ou não? Por exemplo, a gente tem em torno de, a ciência diz em torno de 80 mil pensamentos por dia. E agora existe um artigo científico que diz que a gente não tem pensamentos, nós temos um movimento mental. Porque se nós pensássemos, né, efetivamente, nós não viveríamos com tanta ansiedade. Aí eu comecei a estudar, fui entendendo que a parapsicologia não tem nada a ver com tudo aquilo que eu imaginava que ela era, que eu imaginava que não era coisa de Deus. Meu Deus, gente, quanta ignorância da minha cabeça. Mas tá tudo certo, né, gente? Aquilo que a gente desconhece, a gente tem medo, a gente tem repulsa, não é mesmo? Então eu tinha vergonha de falar que eu estava estudando parapsicologia. Mas ao mesmo tempo eu ia estudando e eu ia entendendo quem era a Adriana. A Adriana não era aquelas vozes que se repetiam aqui diariamente e as vozes que se repetem aí na tua mente. Porque a mente está associada à ansiedade, né? Então eu fui entendendo que eu não era aquilo que a minha mente dizia. A minha mente dizia que eu não sabia lidar com dinheiro, que eu não ia dar nada na vida, que eu era uma planta que tinha nascido na sombra, que eu nunca ia ter saúde, porque eu vivia doente. Gente, eu vivia doente, muita dor. Gente, eu vivia na Unimed, eu tinha renite, eu tomava antibiótico de 6 em 6 meses. A minha vida era um caos, um caos, um caos. Mas não parecia ser um caos, mas era um caos interior. Porque só a gente sabe, né? Tem uma frase de, acho que é de Caetano Veloso, que diz assim: só eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou. Isso mesmo, Sueli, que transformação. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entender quem eu era. E eu falei, nossa, eu não sou isso que a mente fala. E você não é isso que a mente fala, tá? A mente deve estar te dizendo assim: ah, isso funcionou só com a Adriana, comigo não vai funcionar. Por quê? Porque a mente não consegue lidar com tudo aquilo que é novo. E daí eu comecei a estudar, comecei a me conhecer e comecei a me conectar, a voltar para Deus. Presta atenção, gente, isso talvez seja uma das coisas mais importantes da live de hoje. A Adriana não era católica, praticante, temente a Deus, ia na renovação carismática, orava todo dia, curava pessoas através da oração, era voluntária do hospital, estava sempre ajudando todo mundo. Mas a Adriana estava o quê? Distante de si. E quando nós nos distanciamos de nós nos distanciamos de Deus. Agora a pergunta é, quem é Deus? Então Deus ali para mim,
Eu estava representando Deus, achando que Deus era assim, 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 assado. Tudo que eu tinha aprendido sobre Ele. Mas eu não sabia que esse Deus, e eu quero falar isso olhando nos teus olhos, eu não sabia que esse Deus estava aqui dentro de mim e tá aí dentro de você. E você fica procurando em todos os lugares que você nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. Deus está em você, se manifesta em você, fala através de você, cura através de você. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode transportar montanhas. O que significa transportar montanhas, gente? Montanha significa tudo aquilo que nos impede de ser feliz. Montanha significa todos os nossos problemas na nossa vida. Isso é montanha. A igreja, ela nos traz para Deus. A igreja nos conecta com Deus através da Eucaristia. Mas não adianta você ir na igreja se você não encontrar-se nele, porque ele está em você. Então a igreja, ela é essa ponte que te liga você com você mesmo, mas muito mais que uma religião. Você precisa se espiritualizar, você precisa se conectar com a tua essência, com o divino que está dentro de você. E quando você se conhece, quando você começa a se conectar com eu, contigo, com aquilo que está dentro de você, você se aproxima do todo. E daí vem a frase bíblica: vós sois deuses disfarçados de humanos, está na Bíblia, e vós podeis fazer coisas tão grandes quanto Ele. Quanto Deus. Aí, quando a Adriana entendeu isso, quando eu entendi isso, eu comecei a criar uma nova realidade para minha vida. Então, gente, não importa o que você está vivendo, desculpa a minha emoção, que isso é muito forte para mim. Não importa o que você está vivendo na sua vida, não importa o que você está vivendo na sua vida, você pode criar uma nova realidade para a sua vida quando você entender isso. Karina, para que a gente consiga se conectar com Deus, Karina, tudo na vida, tudo, até se conectar com Deus, Karina, precisa de uma disciplina diária, meu amor, de uma disciplina diária. Então tem assim mais ou menos umas 20 coisas que a gente precisa fazer diariamente, são micro coisas. Por exemplo, como entra no teu quarto, isso é uma frase bíblica, fecha a tua porta e conhecereis que eu sou Deus, porque Deus fala através do silêncio. Então muitas vezes a gente precisa fazer jejum da boca, do silêncio. Você já experimentou, por exemplo, ficar o dia inteiro sem falar? Então tem várias coisas que esse não é o tema do nosso encontro de hoje, tá, Karina? Mas a gente pode fazer um encontro só para falar como se conectar com Deus. Então, quando eu entendi isso daqui, que Deus estava dentro de mim, e que toda aquela bondade que eu fazia para os outros o tempo todo era o meu ego, a necessidade de ser reconhecida, a necessidade de ser amada. Por quê? Porque eu não me amava suficientemente. Então tudo aquilo que você faz é porque você ainda não se amou.
E a gente começa, e todo esse processo começou lá com o estudo da parapsicologia clínica. Então eu me formei com 3 anos e meio e depois eu fiz uma pós-graduação na Univille em psicologia analítica, que é a psicologia profunda. Mas eu fui entendendo que se não for dessa forma aqui, é impossível a gente ser feliz. E daí você começa a se encontrar na vida, e daí nós só encontramos o nosso verdadeiro amor quando nós nos encontramos, porque você é o grande amor da sua vida. Então as frases que você ouve aí dentro, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não é capaz, isso é coisa da mente. Então existem 2 partes: a sua essência, que está associada à fé, e a sua mente, que está associada ao medo, tá? A mente, a metade é medo e a outra metade é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a mente o tempo todo, dizendo que você não vai dar conta, que você não é capaz, que você não pode. E quem disse que a mente está certa, gente? Quem disse? Quem disse que aquilo que você está pensando é real? Quem disse? Então duvide da sua mente. Então a primeira coisa que você vai fazer para se conectar com Deus que está aí dentro de você é dobrar o teu joelho. Presta atenção, você vai dobrar o teu joelho, porque joelho, né? Joelho significa humildade. A palavra humildade vem de humus, nivelamento, que todos nós somos iguais, independentes do que você estudou, se você é PhD. Eu lembro, gente, que quando eu comecei a atender, quando eu atendia um médico, por exemplo, eu pensava assim, meu Deus, eu tô atendendo um médico, ele estudou mais que eu. Por quê? Porque a minha mente tentava dizer que eu não ia dar conta, que talvez eu não ia conseguir. Mas hoje, gente, não importa. O que Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, o pai da psicologia profunda, fala? Não importa as técnicas, não importa a teoria, quando você estiver de frente a um ser humano, seja outro ser humano. Não importa. Isso, Suelen, perfeito, Napoleão Hill. Então não importa. Então quando a gente entende isso, a fé, o medo é inimigo da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E você começa a fazer resplandecer dentro de você essa força. E essa força toma conta de você. E quando você lê na Bíblia que está escrito, vós podeis criar coisas tão grandes quanto Ele, porque daí você precisa entender que dentro do autoconhecimento, Deus se escreve assim, ó, D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Ele está dentro de você e você nele, e você o vê em todas as coisas. Em tudo quanto vejo, me acrescento. Foi aí que eu comecei a sair da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é assim. A ansiedade é um vício de pensar. Então a ansiedade é assim. Será que vai dar certo? Será que ele me ama? Será que isso? Será que aquilo? Ao contrário da fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando eu conheci o meu noivo, eu fui sem ansiedade nenhuma. Porque eu tinha dobrado o meu joelho e tinha dito para Deus, Deus, eu estou esperando o homem que você escolheu para a minha vida. Então eu não vou com ansiedade, eu vou com fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam.
E assim eu fui atenta aos sinais. Teve uma paciente que chegou no consultório e ela disse assim para mim: Adri, eu pedi um sinal de Deus porque ela desconfiava que o marido estava atraindo. Eu falei: qual o sinal que você pediu? Eu pedi que um passarinho bicasse no vidro da minha janela. Eu falei: e daí, o que aconteceu? Ela disse: eu fui para o trabalho, quando foi à tarde, o meu filho mandou um vídeo dizendo: mãe, eu tenho que te contar, olha só o que eu filmei. Gente, não tinha um passarinho, tinha 2 passarinhos batendo o bico na janela do filho. Isso não é maravilhoso, gente? Então foi assim que eu comecei a me conectar com a minha essência, com o Deus verdadeiro que habita em mim. E daí as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a aprender sobre o relacionamento com o dinheiro, né? Hoje eu ajudo pessoas a pagarem suas dívidas, ensinando elas a lidar com o dinheiro. Hoje eu faço mentorias, né? Eu tenho diversas mentorias em andamento, uma delas é Encontre o Grande Amor da Sua Vida. Então, toda crise que você está vivendo na sua vida, não importa o que você está vivendo, todo momento difícil, toda ansiedade, todo pânico, lembre-se, é Deus falando com você. Deus nos fala através dos sinais, através dos sintomas, só que a gente precisa estar atento, porque a pressa é inimiga da perfeição, e a pressa, quem é a perfeição? A perfeição não é todo, não é Deus. Então a pressa nos distancia de Deus. E o que é esse Deus? Esse Deus é essa força criadora que está dentro de você, capaz de criar uma realidade distante da sua, uma realidade diferente da sua. Aqui está a sua realidade hoje, aqui é a realidade que você quer na sua vida. Deus é essa conexão, essa ponte que te conduz a essa realidade que você quer criar para a sua vida. Então você vai dobrar o seu joelho. Antes a Suelen disse que o joelho está com calo, né? E você precisa se entregar. Se entregar. E dizer assim: Deus, o que eu preciso aprender para me curar de mim? Se despir de todos os seus preconceitos. De todos os seus preconceitos. E começar uma vida nova. Você está aqui para ser livre, para ser feliz, para ter liberdade física, mental e espiritual. Deus quer nos ver felizes. Então, como a gente sabe se a gente está conectado à nossa essência? Lembra? Essência, fé, certeza das coisas que se esperam. O outro lado, mente, medo e ansiedade, certo? Como a gente sabe se a gente está conectado à nossa essência? Pelo nível de sofrimento que você está tendo na sua vida. Ok? Então, como você sabe se você está conectado à sua essência, ao Deus que habita dentro de você? Lembrando que vós podeis criar coisas tão grandes quanto Ele. Então, lembre que eu falei para vocês, presta atenção, lembra que eu falei para vocês que eu ia na missa todo domingo e ainda vou, que eu ia na missa, estava sempre ali conectada com tudo, mas eu não estava conectada com a minha essência, e Deus também está aqui dentro. Então, quando nós nos distanciamos da nossa essência, daquilo que verdadeiramente somos,
a gente se distancia dele, porque ele está em nós e nós estamos nele. Aí nós sofremos. Então, de que forma você sabe se você está distante ou não da sua essência? Pelo tamanho do seu sofrimento, o quanto você está sofrendo na vida. E de que forma a gente para de sofrer? Alguém tem alguma ideia? De que forma nós paramos de sofrer? A primeira coisa, a gente precisa aumentar a nossa frequência, né? Então a gente está aqui embaixo com aqueles pensamentos ruins, ansiedade, que é o vício de pensar o tempo todo. A gente precisa elevar essa nossa frequência, né? Para elevar essa nossa frequência, a gente tem que vibrar na frequência de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vibrava lá no alto. E de que forma a gente vibra no alto? Quando a gente não julga nada nem ninguém. É fácil isso, gente? Tem uma tarefinha que eu dou no consultório. Gente, deixa eu botar isso aqui na boca para ver, a minha garganta tá doendo de tanto falar. Eu tenho que parar logo. Tem uma tarefinha que eu dou no consultório que é assim: só por hoje não julgarei nada e nem ninguém. Porque quando a gente julga algo, se a gente julgar algo como negativo, a gente vai querer punir aquela pessoa, não é mesmo? Ou punir aquela coisa. Quando a gente não julga nada e nem ninguém, a gente entende que tudo que nos é dado é para um aprendizado. Pegou essa? Quando a gente não julga nada e nem ninguém, a gente entende que tudo que nos é dado é para algum aprendizado. E todos os ciclos que se repetem na sua vida é porque tem algo que você ainda não aprendeu. Então, o que você tem que aprender na sua vida para mudar de ciclo? O que você tem que aprender na sua vida? Qual é o movimento que você tem que fazer? Mental, físico e espiritual, porque a vida é essa tríade. Não tem como separar corpo, mente e espírito. Você é esse conjunto de coisas. Eu não consigo separar isso aqui no consultório. A pessoa chega aqui com problema no intestino, problema no estômago. Ela disse: já fui em todos os médicos, Adri. Ninguém descobre o que eu tenho. Por que será? Porque o problema é emocional. Estômago é digestão. O que você não está digerindo na sua vida? O que você não está aceitando? Intestino é passado. O que você precisa perdoar do seu passado que você ainda não perdoou? Então, cada partezinha do nosso corpo, ele tem uma linguagem específica. E quando a gente entende essa linguagem, a gente começa a nos curar de nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para parar de sofrer é levar a nossa frequência parando de julgar. Eu não julgarei nada nem ninguém e nenhum acontecimento. Adri, eu estou num relacionamento terrível, o meu marido é narcisista, meu pai é narcisista, eu sou vítima de tudo, as pessoas me odeiam. O que eu tenho que aprender com isso? Será que você não precisa aprender a se posicionar? Então, assim, gente, em tudo há um aprendizado. Se você não aprender o que precisa ser feito, você jamais vai sair dessa solução. E às vezes a gente está em busca de milagres, de pílulas mágicas para resolver os problemas da nossa vida. Então, para de mimimi, deixa de reclamar, começa a proclamar uma mudança na sua vida. Proclamando uma mudança na sua vida, você ativa o Deus que existe em você. Você ativa o seu médico interior. E tudo começa a se modificar, porque você começa a aprender.
Ah, eu tô com dor de estômago, eu vomito todos os dias, tá doendo muito a minha barriga todos os dias, eu não tenho nada no estômago. Será que você não tá aceitando uma pessoa do jeito que ela é? Porque se eu não aceito, por exemplo, a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã, eu não estou digerindo aquela pessoa e eu vou ter dor no estômago. Ou muitas vezes eu não consigo digerir uma situação específica, eu também vou ter problemas no estômago. E assim por diante. Gente, tem um comentário aqui, deixa eu ler. Eu brigo com minha mãe por causa disso. Ela julga todo mundo, isso me irrita muito, me tira do sério que eu faço. Então, quando alguém nos irrita, né, muito, a gente tem que ver, porque tudo aquilo que nos afeta é aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Então, tem que tomar um cuidado muito grande com isso, sabe, Suelen? A gente precisa analisar profundamente por que a tua mãe te irrita, tá? Porque assim, os outros, as pessoas, nos são presentes de Deus para nos mostrar o que a gente precisa trabalhar em nós. Então, as pessoas, as situações são presentes de Deus para nos mostrar aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Algumas pessoas falam que quando se aproximaram de Deus tiveram várias provações. Isso, Karina. Por que a gente tem várias provações? Para que servem as provações, gente? Quem que sabe fala assim, eu. Escreve aqui para que servem as provações. Escreve aqui nos comentários. As provações, elas servem para que a gente... Deixa eu ver se tem outro papel aqui. Eu vou trazer o meu quadro lá da Ana. Ana, você tá aí na live? Ana Zimmermann. Vamos ver se eu sei desenhar aqui, ó. Vamos supor que você tá subindo uma escada. Eu não sei desenhar uma... assim, ó. A cada pontinho aqui, ó, gente, ó. A cada pontinho aqui é uma provação, tá? Essas provações, elas estão ali para que a gente consiga exercitar as nossas habilidades, para que a gente possa evoluir e ir para o próximo nível, tá? Sem as provações, a gente não consegue ir para o próximo nível. E não pensa que quando você... eu tô toda espiritualizada, toda zen, toda isso. Eu sou lá, eu vou na igreja todo dia, eu oro, eu faço terço, que não vem provação. As provações vêm para que a gente exercite cada vez mais, porque qual que é o nosso objetivo? Sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Então, todo sofrimento nos distancia da perfeição. O sofrimento, excesso de pensar, excesso de comer, excesso de gastar, todas as compulsões, isso nos distancia de Deus, da nossa evolução. Então, as provações, elas servem para que a gente possa crescer. Gente, se você gostou do nosso encontro de hoje, eu vou ter que finalizar, porque eu já estou aqui há mais de 1h30, né? A voz está falhando já. A gente precisa, tudo na vida tem que ter o descanso, a pausa e o movimento, né? E o Danilo já deve estar terminando a aula, tá vindo para casa daqui a pouco. Eu quero agradecer a presença de vocês, do fundo do meu coração, mas eu quero finalizar com uma oração. Eu quero orar por você nessa tarde de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Faz a pose para a foto. Vou fazer assim, gente, hoje. Pode fazer um print, Karina, e agradecer lá, ó. Viu?
Fiz a pose pra foto aí. Então, assim, gente, eu quero agradecer vocês, tá bom? E eu vou orar por você agora. Então, fecha os teus olhos, respira profundamente, leva o ar todo pro abdômen, mais uma vez, isso. Não esquece de compartilhar no seu story esses nossos 2 encontros que ficaram separados aqui, me marca, tá? Porque você pode salvar uma vida. Lembra que eu falei no início? Que às vezes uma frasezinha, uma live tira a pessoa do suicídio. E não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Semana passada um paciente, uma consulta ele tinha feito, na segunda consulta a gente ia fazer o DNA e ele tomou, não foi 20, foi quase 30 comprimidos, né? E tá internado. Então, assim, gente, não é brincadeira. Essas coisas, elas não podem ser abertas porque incentiva outras pessoas, mas é importante que você compartilhe, pode salvar uma vida, tá? Fecha os teus olhos. Senhor, eu te agradeço pelo nosso encontro de hoje, Pai. Obrigada, Pai, por enviar o Teu Espírito Santo sobre nós. Pai, eu entrego cada pessoa que está aqui nessa live hoje, Pai. Cuida, derrama o Teu Espírito Santo na vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Cobre essa pessoa com o Teu manto sagrado, Pai. Vai lá naquela dor, naquela ferida, derrama o Teu bálsamo. E que essa pessoa, Pai, esta noite, ao dormir, possa receber através de Ti um sonho que vai revelar o que ela precisa fazer para ela sair dessa situação que ela está. A gente sabe que Deus nos fala através de sonhos proféticos. Então eu proclamo para a sua vida essa noite e amanhã você me fala aqui qual foi o sonho profético que você teve na sua vida. Então eu proclamo para a sua vida um sonho profético essa noite, para que você consiga resolver aquele problema tão difícil que você não está conseguindo. Obrigado, Jesus, por este nosso encontro. E é sempre um prazer te servir. Amém. Eu sei que todos vocês que estão aqui hoje devem pensar assim: meu Deus, a Adriana fica orando nas lives, né? O que é? Às vezes a pessoa, quando a gente faz a pós, quando a gente estuda, é dito que a gente não pode misturar essas coisas junto com a psicologia. Mas eu faço aquilo que Deus pede no meu coração, porque Ele é a autoridade maior na minha vida. E deve ser na sua também, viu? Buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, né? E quando a gente fala buscai o reino de Deus sobre todas as coisas e tudo vos será acrescentado, assiste a nossa primeira live que ficou gravado aqui, que você vai entender todo esse processo, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Foi uma bênção estar com vocês esse domingo, dia do Senhor, né? Dia de servi-lo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço a cada um de vocês do fundo do meu coração. Tchau, tchau. Não esquece de compartilhar.